Olá, daremos início a uma abordagem teórica da Resolução 1678 de 2001, resolução, portanto, ato administrativo de natureza normativa, editada pelo Procurador-Geral de Justiça, que tem como objetivo, no âmbito do MP Rio de Janeiro, regulamentar a instauração e tramitação de um procedimento investigativo de natureza penal no âmbito do MPRJ, tá? A resolução, portanto, é do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, tem uma abordagem criminal, aqui vamos trabalhar um aspecto mais penal, né, de um procedimento penal, e esta resolução foi editada em 2011 pelo Procurador-Geral de Justiça, que tem como finalidade regulamentar a instauração e a tramitação de um procedimento investigativo de natureza criminal. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal, num recurso extraordinário, já reconheceu a legitimidade do Ministério Público para instauração por autoridade própria de um procedimento investigativo de natureza penal. Apenas para analisarmos essa questão, temos o artigo 129 da Constituição Federal, o artigo que traz as funções institucionais do Ministério Público. Dentre os incisos, encontramos vários com aspecto penal. Vamos a um inciso importante. Compete ao MP promover privativamente a ação penal pública. Outro inciso importante do 129 com aspecto penal. Ao Ministério Público cabe requisitar a instauração de um inquérito policial e requisitar a instauração, requisitar também diligências investigativas por parte da polícia durante um inquérito policial. Isso tudo ele pode fazer. Ele também exerce o controle externo da atividade policial, até porque o nosso Ministério Público, sendo titular privativo da ação penal pública, é o maior interessado que a polícia consiga investigar, né, investigar bem uma infração penal. A investigação do crime, a colheita de provas é que vão subsidiar o Ministério Público para a promoção da ação penal pública. Pois bem, mas esse artigo 129, na posição aqui do Supremo, ele não é um rol taxativo. O artigo 129, ele se limita a trazer algumas funções institucionais do MP, mas não exclui outras, né, outras funções que atendam às finalidades da instituição. E nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal, ele entende que o Ministério Público tem sim legitimidade para promover por autoridade própria, ou seja, o próprio MP promover um procedimento investigativo de natureza penal. O MP não pode ficar limitado à requisição junto à autoridade policial da abertura de um inquérito policial. O MP também pode investigar. O MP também tem poder de investigação em matéria penal. Esse foi o posicionamento do Supremo no recurso extraordinário 59.3727, né, apenas para ilustrar esta opinião do Supremo Tribunal Federal de que o MP tem legitimidade para instaurar procedimento investigativo penal. E diante disso, eu já trouxe uma questão de concurso aqui, bem interessante para analisarmos. Foi do concurso de 2015, Juiz do Trabalho, TJ Alagoas. Diz a questão: a investigação de uma infração penal. Letra A.
poderá ser conduzida pelo Ministério Público, conforme recente decisão do Supremo. Sim, mas apenas nos casos relacionados ao foro por prerrogativa de função. O item está errado, né? Qual é a opinião do Supremo? Que o Ministério Público é legitimado para instaurar um procedimento investigativo de natureza penal diante da notícia de um crime de ação penal pública, cuja ação penal o MP tem legitimidade privativa. Então, não é só diante de crimes praticados por autoridades com prerrogativa de foro, não. É qualquer crime de ação penal pública que o MP poderá, então, promover, instaurar o seu procedimento investigativo penal. Não vou ficar com a letra A. Letra B. Poderá ser realizada por meio de inquérito policial. Sim, a investigação penal, ela pode ser realizada pela polícia através de um inquérito policial? Com certeza. Presidido por delegado de polícia de carreira? Sim. Ou por promotor de justiça? Não, gente. Promotor de justiça não tem legitimidade para presidir um inquérito policial. O inquérito policial é procedimento administrativo da polícia e presidido pelo delegado de polícia, autoridade, né, competente e responsável por instaurar, conduzir e comandar um inquérito policial. O promotor de justiça, nos termos do artigo 129 da Constituição, ele pode requisitar a instauração do inquérito policial, requisitar diligências investigativas no curso de um inquérito policial e pode acompanhar o inquérito policial, já que ele tem o controle externo da atividade da polícia. Ele pode fazer um tipo de controle, de fiscalização, mas não o comando. Ele não tem, o promotor não tem o comando do inquérito policial, pois ele é presidido pelo delegado de polícia. Daí que esta parte final aqui da letra B de bola, né, não corresponde aqui, ó. Presidido por delegado de polícia, ok, mas presidido por promotor não é verdade, tá? Quem preside o inquérito policial, quem instaura, quem preside, quem conduz o inquérito policial é o delegado de polícia. Próxima, letra C, poderá ser realizada a investigação de infração penal. Poderá ser realizada por meio de inquérito policial. Sim. Que será presidido por delegado de polícia. Sim. Sob o comando e a fiscalização direta e imediata de promotor de justiça? Errado. O promotor, através da sua função institucional, que é o controle externo da polícia, ele pode até fiscalizar, mas ele não tem o comando do inquérito policial. A presidência do inquérito policial, o comando do inquérito policial é do delegado de polícia. Letra D de dado. Poderá ser conduzida pelo Ministério Público, conforme recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Gostei, né? Então, a investigação de uma infração penal pode ser conduzida pelo Ministério Público? Pode, conforme entendimento do Supremo, com certeza, D de dado. E a letra E? Deverá ser sempre promovida em autos de inquérito policial? Errado. A investigação de uma infração penal pode ser conduzida por inquérito policial. O Ministério Público tem legitimidade para investigar uma infração penal por um procedimento próprio do MP, né? A própria Câmara de Vereadores pode estar abrindo uma CPI, né, de investigação, uma comissão de investigação de um determinado crime, né, praticado por um membro da Câmara, né? Então, lógico que a polícia não é a única
autorizada a promover a investigação penal. Portanto, meu melhor gabarito, a minha única possível aqui para marcar, letra D de dado. A investigação penal pode ser levada a efeito pelo Ministério Público? Sim, conforme o posicionamento do Supremo. E aí temos a nossa Resolução 1678 de 2011, que regulamenta esse procedimento no âmbito do MP Rio de Janeiro. E vamos dar início, portanto, capítulo 1, da definição e finalidades. Diz o artigo 1º, o conceito do procedimento de investigação criminal. Vamos lá, conceito. Trata-se de um instrumento de natureza administrativa e inquisitorial, instaurado e presidido pelo membro do MP com a atribuição criminal. Então, o membro do Ministério Público com atribuição criminal, aqui você está diante, por exemplo, de um promotor de uma promotoria criminal, um promotor de justiça lotado numa promotoria criminal. Este, então, vai instaurar o procedimento administrativo, investigativo, inquisitorial. Por que inquisitorial? Porque ele não precisa garantir o contraditório e a ampla defesa. Instaurado e presidido pelo membro do MP com atribuição criminal, ou seja, um membro previamente designado na atribuição criminal, né, em atribuição penal. Então, este procedimento precisa ser conduzido por um promotor de justiça com atribuição previamente definida na área criminal. Ele instaurará, portanto, e presidirá um procedimento de natureza administrativa, investigativa e inquisitorial. Inquisitorial por quê? Porque neste inquérito, melhor dizendo, neste procedimento de investigação penal do MP, o objetivo não é restringir direitos e nem limitar direitos ou aplicar punições, portanto, ele não precisa garantir o contraditório e a ampla defesa. Por isso, inquisitorial. E administrativo, ele vem antes da instauração da ação penal pública, tá bem? Bom, e a finalidade, também no artigo 1º da nossa resolução, vamos encontrar a finalidade deste procedimento: apurar a ocorrência de infrações de que natureza? De natureza penal pública, né? Porque o MP é o titular privativo da ação penal pública. Daí que este procedimento de investigação de infrações penais serão infrações penais desta natureza, natureza pública. Porque se tratar de um crime de ação penal privada, como o MP não é o legitimado para entrar com a ação penal, é lógico que não teremos o procedimento investigativo. Agora, se tratando de uma infração, de um crime de ação penal pública, aí sim o MP vai instaurar o procedimento, servindo como preparação e embasamento para o juízo da propositura ou não da ação penal pública. Então, qual é a finalidade do nosso procedimento de investigação penal? É apurar a ocorrência do crime, subsidiando o membro do Ministério Público, né, de subsídios, de embasamento, para formar o juízo de se cabe ou não cabe a ação penal pública, tá bem? Então, já vimos o conceito, trata-se de um procedimento administrativo, inquisitorial, instaurado e presidido pelo membro do MP com atribuição criminal, que visa apurar a ocorrência de crimes de ação penal pública, servindo como preparação para uma futura e eventual ação penal pública.
tá bem? E eu trouxe mais uma questão de concurso, promotor de justiça, Mato Grosso do Sul, 2013. Vamos à questão. O poder de investigação criminal pelo Ministério Público diz respeito à função institucional meio de natureza constitucional e infraconstitucional, em razão da sua atividade fim no exercício do ius puniendi estatal. Nossa, que bonito, né? Vamos lá. O MP, ele realmente exerce o ius puniendi estatal. O MP é o autor de uma ação penal pública e de forma privativa. Então, o MP é o acusador. O MP é aquele que pretende tirar do convívio da sociedade o réu que praticou um crime de ação penal pública. A intenção do MP, o objetivo do MP é ver este réu pagando pelo crime que ele cometeu, né? Então, diante de ser titular do ius puniendi, né, da função de acusador, né, de exercer o ius puniendi estatal, é que o MP tem como instrumento de atuação no posicionamento do Supremo o poder de investigação penal. O poder de investigação penal do MP, ele decorre do ius puniendi estatal, ou seja, da função do Ministério Público de zelar pela sociedade, retirando do convívio social aquele que violou os bens mais tutelados pelo direito, que são os bens protegidos pelo Código Penal, né? Esses bens, então, eles são protegidos pelo MP, na medida que o MP vai buscar a punição daquele que violou, né, esse direito, através de instrumentos de atuação. Então, ele pode instaurar o procedimento de investigação penal, ele pode requisitar que a polícia instaure o inquérito policial, visando subsidiá-lo de elementos de materialidade do crime e autoria do crime, para que ele possa promover, através da ação civil pública, o exercício do ius puniendi estatal, né? Então, o poder de investigação criminal do MP é uma atividade fim, é uma função institucional, mas também é um instrumento de atuação do Ministério Público na tutela dos interesses da sociedade. E diante de tal assertiva, é correto afirmar, letra A, embora seja atribuição do Ministério Público, no exercício de função típica, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, é lícito asseverar que o Ministério Público não possui o direito de acompanhar investigação criminal no inquérito policial, por se tratar de uma atividade sigilosa e inquisitiva e de atribuição exclusiva da Polícia Judiciária, nos termos do artigo 144, inciso 4 da Constituição Federal. O item está errado, né? Muito embora a atividade de investigação ser uma atribuição da Polícia Judiciária, conforme o artigo 144, inciso 4, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o Ministério Público não só pode, como diz a Constituição no artigo 129, acompanhar o bom andamento de um inquérito policial, como também instaurar por autoridade própria uma investigação de uma infração penal. Então, a letra A está descartada. Letra B. É lícito que o membro do Ministério Público, no exercício do controle externo da atividade policial, tome declarações da vítima e depoimentos testemunhais no inquérito policial, visando a futura proposição de uma ação penal pública. Não,
Porque o MP, no exercício do controle externo da atividade policial, ele pode determinar ou requisitar diligências investigativas da autoridade policial. Não pode ele tomar essas declarações e depoimentos no inquérito policial, porque o inquérito policial ele é comandado, ele é presidido pelo delegado de polícia. Não gostei da letra B. Letra C. O Ministério Público não está autorizado a exercer o controle externo da atividade policial, artigo 129, inciso 7 da Constituição, em relação à investigação policial, devendo sustentar a acusação formal no processo penal com base nos dados probatórios e elementos informativos obtidos no inquérito policial que estejam exclusivamente vinculados à investigação criminal desenvolvida pela autoridade policial. Ixi, tá horrível, né? O MP, diante da sua função institucional, que é o controle externo da atividade policial, ele pode acompanhar o inquérito policial, fiscalizando o bom andamento dos atos, do inquérito policial, fiscalizando o prazo, a razoável duração do inquérito policial e determinando, requisitando durante o inquérito policial diligências investigativas. E a letra C dizer que ele não está autorizado a exercer o controle externo em relação à investigação policial é um absurdo. Letra D. O Ministério Público está autorizado a exercer o controle externo da atividade policial no que tange ao aspecto hierárquico e administrativo interno da prática de atos ordinatórios das polícias judiciárias? Não, gente, o controle externo da atividade policial feito pelo Ministério Público incide sobre os atos de investigação. Não tem nada a ver com o aspecto hierárquico ou administrativo. O MP, ele não vai fiscalizar atos administrativos da autoridade de polícia. Ele vai investigar os atos relacionados à atividade fim da polícia, que é a investigação. É sobre isso que incide o controle externo. Letra E. Vamos ver a letra E, tem que ser a letra E, né, gente? Trata-se de uma função supletiva do órgão ministerial na fase preliminar de investigação, decorrente da teoria dos poderes implícitos da Constituição Federal, que se concebe por interpretação aberta da primeira parte do artigo 129, inciso 9 da Lei Maior, que diz o seguinte. Então, vamos voltar ao enunciado. Olha o que disse o enunciado, porque as alternativas foram longe, Diz o enunciado. O poder de investigação criminal do Ministério Público. Então, vamos lá. Sobre o poder de investigação criminal do MP. Diz a letra E. Trata-se de uma função supletiva do órgão do Ministério Público na fase preliminar de uma investigação, decorrente da teoria dos poderes implícitos definidos pela Constituição Federal, que concede uma interpretação aberta da primeira parte do 129, inciso 9, que diz o seguinte: são funções institucionais do MP exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade. Me parece perfeita essa letra E, Porque o poder de investigação do MP, ele não está expresso nos incisos do artigo 129. Ele não é uma função expressamente prevista no artigo 129, mas ele decorre do exercício do ius puniendi do Ministério Público e, segundo a interpretação do Supremo Tribunal Federal, é uma função, sim, do Ministério Público, implícita, naquela primeira parte do artigo 129, inciso 9,
quando a Constituição fala, compete ao MP exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade. Diante desse inciso, é que o Supremo Tribunal Federal entendeu e legitimou o MP a instaurar o seu procedimento investigativo de natureza penal, tá bem? Então, nosso gabarito é letra E, realmente, ficamos com a letra E, ok? Bom, e ainda para completar o artigo 1º, temos uma natureza expressa no parágrafo único do artigo 1º da nossa resolução. O nosso procedimento investigativo de natureza penal, ele é facultativo. Por que eu digo isso? Porque o parágrafo único do artigo 1º define o procedimento da seguinte forma: o procedimento investigativo criminal não é condição de procedibilidade ou pressuposto processual para o ajuizamento de ação penal pública e não exclui a possibilidade de formalização de investigação por outros órgãos legitimados da administração pública. Então vamos lá, o procedimento investigativo penal instaurado pelo MP não é condição de procedibilidade, de ajuizamento da ação penal pública. Ele pode muito bem ser dispensado, porque se a peça de informação, se a notícia do crime já está suficientemente instruída, por que o membro do MP iria instaurar um procedimento administrativo penal? Para quê? Se a notícia do crime já está suficientemente instruída, com materialidade do crime, materialidade do fato, materialidade da autoria, o MP não precisa instaurar o procedimento administrativo para ajuizar a ação penal pública. Ele pode ajuizar direto. E também o fato do MP ter instaurado o procedimento investigativo criminal, isso não exclui a possibilidade de outros entes da administração pública com poder de investigação instaurarem, formalizarem os seus próprios procedimentos de investigação, como é o caso do inquérito policial feito pela polícia. O fato do MP ter aberto um procedimento investigativo criminal não exclui o fato da polícia poder instaurar também um procedimento de natureza policial para investigação do delito, conhecido como inquérito policial, tá bem? Então, cuidado com esse artigo 1º, e no próximo bloco vamos trabalhar a instauração do procedimento. Até!